A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Estamos vivendo um tempo de muita agonia, de muita aflição, pessoas desesperadas, agoniadas, temerosas. E este é um tempo muito propício, oportuno, para a proliferação de falsos profetas. Nós queremos meditar nesta oportunidade exatamente sobre esse tema, a pandemia e os falsos profetas. E eu gostaria de ler um trecho que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22, que diz assim a palavra de Deus: Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos da tua graça, Senhor, que a tua palavra possa abrir nosso entendimento, Senhor, para não sermos enganados por esses falsos profetas que se aproveitam, Senhor, da inocência, da simplicidade, às vezes da falta de conhecimento da tua palavra, para perverterem a doutrina dos santos. Dai-nos da tua graça, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos um trecho da Escritura, palavra de Deus, que deixa muito claro como identificar um falso profeta. Temos visto muitos vídeos aí nas mídias sociais desses profetas se manifestando. E às vezes muitos irmãos, por desconhecerem a palavra, por estarem temerosos, dão ouvidos a esses falsos profetas e começam a praticar até coisas que eles recomendam, que está totalmente fora da palavra do Senhor. Então esse é o objetivo desse estudo de hoje. E ele está dividido em 3 partes. Primeiro, os profetas verdadeiros devem ser profetas do Senhor. A palavra do profeta, ela terá que ser cumprida. E terceiro, a verdadeira profecia nunca estará em desacordo com a palavra de Deus. Você que está assistindo esses vídeos com profecias acerca dos tempos presentes, você deve estar fazendo uma pergunta: como conheceremos os falsos profetas? Por muitas maneiras se distingue os verdadeiros dos falsos profetas. Como eu já falei, primeiramente, devem ser profetas do Senhor. Lá, também no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, verso 1 a 3, diz assim: Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser:
Vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, prestem atenção o que diz o versículo 2. Quando esse profeta falar, e disser, vamos a outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Por quê? Porque diz no versículo 1 que o profeta ele se apresenta e anuncia um sinal ou prodígio. E esse sinal ou prodígio muitas vezes nos confunde. Por exemplo, vem por aí uma mortandade nunca vista pelo nosso povo. Ora, isso poderia ser uma profecia de Deus. Porque é um sinal que está acontecendo. E aí eu penso no primeiro momento, esse profeta é de Deus. Mas aí ele continua. E aí, na sua continuação, o ensino que ele traz, a orientação que ele traz para a igreja, vai ao contrário do que Deus está falando. Vou dar um exemplo muito claro para os irmãos entenderem. Lá, quando o povo de Israel estava escravo no Egito, Deus mandou o povo preparar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da casa que eles estavam morando. E ali eles participassem da ceia. E quando o anjo da morte passasse sobre o Egito para matar os primogênitos daquela terra, nenhum dos filhos de Israel que estivesse com os umbrais das portas ungidas por aquele sangue seria afetado. Ou seja, o anjo da morte não o visitaria, nem levaria nenhum dos seus filhos. Então, alguns profetas atualmente usam isso e falam assim, olha, unge a porta da sua casa, porque a peste está passando. Irmãos, nós não precisamos mais disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo ficou irado. Lá em Gálatas 3, 1 e 3 diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos vacinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que o apóstolo Paulo estava falando à igreja? Qual era o pecado que os Gálatas estavam cometendo que estava irando o apóstolo Paulo? Se nós lermos toda a epístola, só li um trecho, os irmãos vão ver que
aqueles convertidos ao nosso Senhor Jesus Cristo estavam voltando a praticar as obras recomendadas por Moisés, a antiga aliança. E Cristo é a nova aliança no seu sangue. Então agora, o cristão, embora tenha como o Antigo Testamento o livro de Deus, estude o Pentateuco, analise tudo ali que foi escrito, como diz o apóstolo Paulo, aquelas coisas são sombras, são figuras das coisas presentes. Não devem ser mais praticadas. Ungir portas é contrária à orientação de Deus. Por quê? Se Deus me mandou ungir lá no Antigo Testamento, porque agora nós temos Jesus Cristo e tudo o que nós fizermos, que seja essas coisas viram superstições e se colocam no lugar da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma insensatez, como falou o apóstolo Paulo. É muito perigoso. Foi assim com a Igreja Católica. Começou a entrar as imagens. Eles falam, não, isso é só uma figura do santo. Não, não é. Virou objeto de adoração. Hoje, você começa com uma unção de óleo. E amanhã você coloca no óleo a sua fé. Não coloca mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é falsa doutrina. E está sendo anunciado por esses falsos profetas nesse tempo de peste que está vindo sobre a terra, que é muito parecido com aquela situação que os israelitas viveram no Egito. Mas hoje, o cristão, ele não está mais protegido pelo sangue ou pela unção nos umbrais, ele está protegido pelo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E se morremos ou se vivemos, adoramos ao Senhor. Uma segunda coisa, para nós identificarmos um profeta do Senhor, é que a sua palavra terá de ser cumprida. Lá em Jeremias 28, versículos 9, diz assim, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir a sua palavra será conhecido como profeta. De fato, é enviado do Senhor. Ou seja, aquilo que for profetizado tem que ser cumprido. E aí surge uma outra confusão. Porque no falso profeta há um espírito de cartomante. O que é esse espírito de cartomante? Espírito de cartomante é assim, você vai lá na cartomante, você, vamos dizer, uma moça, a cartomante abre a mão dela e fala assim, oh, vejo aqui a linha do amor. E a mocinha fica extasiada. Se vai uma senhora, uma mulher já de meia idade, essa mesma cartomante lê as cartas, lê a mão, lê o globo lá, e ela fala,
vejo a linha da traição. E a mulher fica extasiada. Pura psicologia, para não dizer safadeza. Estamos vivendo um tempo terrível de mortandade. Então é muito fácil profetizar nesses tempos. Parece que tudo se cumpre. Só que a profecia de que Deus falou para observar que ela está sendo cumprida, é como nós podemos ler lá em Atos 9, versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, tinha tido um encontro com o Senhor. E ele estava cego. E refugiado lá na cidade de Damasco. Ora, em uma daquelas casas de Damasco havia, diz lá o versículo 10 do capítulo 9 de Atos, ora havia em Damasco um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias teve uma visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Isso é profecia do Senhor. Ele deu o endereço que Ananias deveria ir. Olha, Ananias, vai na rua direita. Vai na casa de um irmão chamado Judas. Só não deu o número e o CEP porque não tinha essas coisas naquele tempo. E ele falou, olha, vai e procura um homem. Lá dentro daquela casa tem um homem chamado Saulo. E falou o codinome, o apelido de Saulo é de Tarso. E ainda falou mais, ele está orando. Isso é profecia do Senhor, porque é verificável. Se por acaso Ananias fosse lá e não achasse nenhum Judas naquela rua direita, ou se não achasse nenhum Saulo na casa de Judas, ele saberia que não tinha recebido uma profecia do Senhor. Mas tudo isso se cumpriu porque Ananias tinha tido uma revelação através de uma visão da verdadeira palavra do Senhor. E terceiro e último, a palavra, a profecia, ela nunca está em desacordo com a palavra de Deus. Lá em Isaías 8, versículos 19 e 20, diz assim, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultarás o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? É importante agora, a lei, ou seja, a palavra de Deus e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a ralo. Muito cuidado, se a profecia não estiver de acordo com a palavra de Deus. Ungir portas, beber óleo, fazer isso, fazer aquilo, não está de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, os falsos profetas,
eles continuarão a existir até o final dos tempos. O próprio Jesus disse acerca desse final dos tempos, lá em Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Palavras de Jesus. Não se deixe ser levado por esses falsos profetas. 1 João 4:1, o apóstolo João, com muita delicadeza, ele nos chama a atenção. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E lá em Apocalipse 19:20, o mesmo apóstolo João, tendo revelações, diz qual vai ser o final dessas coisas. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. O falso profeta dos falsos profetas, podemos dizer assim, que com os sinais feitos diante dele, seduziu, guarda esta palavra, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram usadoras da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, não sejam seduzidos por essas falsas profecias que rondam, especulando com a calamidade que estamos vivendo. Aproveitando o momento para se auto-vangloriarem como profeta de Deus e ainda por cima trazendo falsas doutrinas, ensinamentos contrários à palavra de Deus, para que muitos se desviem da fé. Que esta palavra possa servir de cuidado para os irmãos contra esta sedução. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que meditamos nessas coisas, na tua palavra, Senhor, que nos adverte, nos orienta, Senhor, contra essas falsas profecias que são trazidas por homens que não têm temor a ti, Senhor, e que procuram confundir a tua igreja. Repreende-os, Senhor, guarda os teus servos na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.